Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre como gerar uma excelente primeira impressão das outras pessoas. Eu sou Juliana Paes Garcia, sou coach de realização profissional com especialização em neurociência e nós vamos ter um bate-papo bem legal agora sobre o que você pode fazer para ser uma pessoa mais agradável, uma pessoa que conquista as pessoas que estão à sua volta, que deixa uma excelente impressão em todo mundo e se torna aquele contato que todos querem conhecer, que todos querem ter por perto. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Adriano pelo convite para participar aqui do Cona Hora. É um prazer fazer parte de um assunto tão importante, né, de um congresso que fala de assuntos tão importantes para a nossa vida. E espero que você aprenda muito com essa aula. Eu sugiro que pegue um papel e uma caneta aí para anotar alguns pontos que são importantes para a sua vida. Então vamos lá. Eu trabalho com esse assunto de imagem, de linguagem corporal, de postura e de presença já faz algum tempo, porque eu sei o tanto que ele é importante e o que ele pode fazer a diferença na nossa carreira, na nossa vida profissional e também na nossa vida pessoal. Nós estamos constantemente sendo avaliados e as pessoas estão tomando decisões se querem ou não se aproximar da gente. Quando você vai conquistar um novo cliente, quando você vai solicitar uma promoção no seu emprego, quando você começa numa carreira nova, numa empresa nova, trabalhar num emprego novo, quando você muda de cidade, sempre que você tem essa opção de entrar novamente na vida das pessoas, é o momento em que você está sendo avaliado, onde as pessoas estão te olhando, estão te avaliando, estão te examinando e decidindo se querem ou não fazer parte da sua vida e que você faça parte da vida delas. E tudo isso acontece de maneira inconsciente. Então nós vamos começar essa aula hoje falando um pouquinho sobre neurociência. É isso mesmo. O nosso cérebro é dominado pelo inconsciente. A gente passa 90% do nosso tempo agindo de maneira inconsciente. Sabe como falavam antigamente que a gente só usava 10% da capacidade do nosso cérebro? Então, não é bem por aí, não é exatamente isso que acontece. O que acontece é que só 10% do tempo a gente está consciente, a gente está realmente pensando e raciocinando antes de fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Nos outros 90% do tempo, a gente está agindo no piloto automático. Isso é muito importante para o nosso cérebro, porque se a gente fosse pensar antes de fazer tudo o que a gente faz na nossa vida, antes de acordar, escovar os dentes, dirigir, andar, amarrar o sapato, conversar, enfim, se a gente fosse raciocinar antes de tomar todas as atitudes que a gente toma ao longo da nossa vida, a gente gastaria em energia o equivalente a 4 usinas de Itaipu funcionando simultaneamente. É muita coisa, né? Isso porque toda vez que a gente vai raciocinar, que a gente vai pensar, isso é uma reação que acontece no nosso cérebro, uma troca. O impulso ele tá em uma região e passa para uma outra região que é o neocórtex, que é a região responsável pelo raciocínio. E nessa troca do impulso de uma região para outra, existe uma queima de energia. Então, sempre que a gente precisa pensar antes de fazer algo, a gente está gastando energia. E o nosso cérebro, ele não quer gastar tanta energia assim. Ele foi configurado biologicamente para nos garantir duas grandes funções. A primeira delas é a sobrevivência. É garantir que a gente vai ficar seguro, que a gente está bem, sem nenhum risco. Então, todas as funções relativas a gente se alimentar, a gente dormir, a gente tomar água, a gente fugir de predadores ou de potenciais riscos, potenciais perigos, isso está extremamente garantido. Por isso que quando você está com fome, você não consegue pensar em mais nada. Você não consegue ter uma conversa tranquila com as outras pessoas, você não consegue tomar grandes decisões, porque a fome está te dominando. Ela tem prioridade versus todas as outras coisas que são importantes na sua vida. Porque a fome é um dos elementos aí que garantem a sua sobrevivência. Já reparou? Presta atenção da próxima vez que você estiver com fome, ou com vontade de ir ao banheiro, ou com vontade de tomar água. Isso sempre vai ser mais importante do que qualquer outra coisa que esteja te preocupando ou que seja importante no seu momento. Porque é uma função ligada à sobrevivência e logo ela ganha prioridade. O outro grande campo de atuação do nosso cérebro é a reprodução. Então, todas as atividades ligadas também à nossa saúde sexual, à vontade, né, de reprodução, de estar presente, isso também é muito importante, porque isso garante a sobrevivência da espécie, né? Essas duas garantem a sobrevivência da espécie. Então, enquanto seres humanos, o nosso cérebro ele foi concebido para garantir que nós, enquanto espécies, vamos continuar procriando, vamos continuar bem e seguros e garantindo a população aqui na Terra. Então,
tudo que foge dessas duas funções aí de reprodução e de segurança para o nosso cérebro é gasto de energia. E o que isso tem a ver, Juliana, com deixar uma primeira impressão nas outras pessoas? O que isso tem a ver com a imagem, com o relacionamento? O que isso tem a ver com se posicionar bem quando eu vou dar uma palestra, por exemplo? Isso tem a ver porque a impressão que as outras pessoas têm a nosso respeito, ela é uma das coisas que acontece de maneira inconsciente. Quando a gente olha uma pessoa que a gente não conhece ainda, ela entra no nosso campo de visão, ela entra no nosso radar, a gente olha e automaticamente a gente começa a formar uma imagem sobre essa pessoa. E essa imagem, ela é formada de maneira inconsciente. Sabe quando você vê alguém e você sente uma determinada afeição pela pessoa, ou você sente imediatamente uma rejeição, mas você não sabe nem explicar por quê? É isso porque tem um mecanismo dentro do teu cérebro que te faz julgar, avaliar a pessoa como sendo agradável ou não agradável para você. E isso acontece muito rápido. A primeira impressão que os outros deixam na gente acontece em até 3 segundos. Então é como se você fizesse um carimbo sobre você mesmo na outra pessoa. E você tem 3 segundos para que esse carimbo seja positivo ou seja negativo. E aí a pessoa vai gostar ou não de você, mesmo sem saber, sem entender exatamente por quê. E aí, ela vai passar o resto da conversa inteira com você, o resto do contato que ela vai ter com você, tentando justificar racionalmente aquela primeira impressão que ela teve. Então, por exemplo, se ela te viu e se por algum motivo, se por questão da sua roupa, ou do seu tom de voz, ou da sua maneira de falar, da sua maneira de se expressar, e aquilo não bateu com a imagem que ela tinha dentro dela, com a referência que ela tinha de alguém que estivesse naquela posição. Então, por exemplo, se você é um executivo e você vai dar uma palestra, a pessoa espera que você seja vestido de uma determinada maneira. E aí você chega lá com uma blusa que está rasgada, ou que está meio suja, que está com o colarinho amassado. Aquilo vai contra uma imagem que provavelmente a pessoa já tem sobre o que seria um executivo dando uma palestra. E aí tem uma dissonância entre a imagem projetada dela e a imagem real. E isso já pode dar uma certa sensação de desconforto, o que pode impactar numa avaliação negativa de você por ela. Isso acontece de maneira inconsciente, não é que ela está conscientemente te julgando pela tua roupa. Não é que ela é uma pessoa fútil e que está valorizando demais a sua roupa versus o seu conteúdo, não é isso. Isso aconteceu de maneira inconsciente. E aí, como essa primeira impressão ela é feita de maneira inconsciente, o nosso cérebro tende a querer que essa opinião prevaleça sobre a opinião consciente. Porque lembra que a opinião consciente, ela gasta energia. Então, assim, se ela te viu, você tá lá com a tua roupa meio amassada, você subiu no palco para dar uma palestra, tá meio desleixado, o seu sapato tá descascando, a tua coluna não tá bem posicionada, você tá com uma postura meio que indica uma certa insegurança. Na cabeça dela, ela já começou a formar uma imagem de que você não é exatamente uma pessoa que transmite confiança e segurança para ela. Por mais que o seu conteúdo seja excelente, por mais que você tenha domínio do que você está falando, por mais que o que você está passando para ela em termos de conteúdo realmente agregue, aquela primeira impressão já ficou muito forte na cabeça dela. E aí, como o nosso cérebro ele gosta de congruência, ele não gosta de ter que mudar, né? O nosso cérebro é extremamente preguiçoso, ele não quer gastar energia para nada. Então, ele quer manter a congruência. Se a pessoa teve uma impressão negativa de você no começo, ela vai tentar justificar racionalmente ao longo de todo o encontro aquela primeira impressão que ela teve. Então ela vai tentar procurar falhas na tua fala, no teu discurso, na maneira como você se coloca, para comprovar que aquela primeira impressão realmente foi verdade. Então olha que coisa incrível, a gente tem que conhecer o funcionamento do nosso cérebro para entender por que é tão importante a gente se posicionar bem desde o começo. A gente precisa garantir que a nossa primeira impressão, ela não vai criar barreiras com as outras pessoas, muito pelo contrário, que ela vai fazer com que os outros queiram chegar perto da gente, queiram nos conhecer, queiram ouvir o que a gente tem para falar. Porque se você não ganhar o outro na tua primeira impressão, ele não vai querer nem te ouvir, não vai querer nem prestar atenção no que você está falando. E talvez ele até esteja lá presente, ele fique na sua palestra, ele esteja na tua reunião, mas na cabeça dele, você já está perdendo o jogo, você já saiu no negativo. Então, é muito mais importante do que as pessoas têm noção essa questão da primeira impressão. É a maneira que você tem de começar o jogo com os outros ganhando, já começar saindo na frente, garantindo que as pessoas vão estar minimamente interessadas naquilo que você tem para falar.
E quais são os elementos que entram dentro dessa primeira impressão? É uma série de elementos, tá? Vou até deixar aqui um PDF para você baixar com um checklist de coisas que você tem que prestar atenção. Mas a primeira coisa é a sua imagem. A maneira como você está se vestindo está de acordo com a imagem que você quer passar? Essa imagem reflete uma autenticidade sua e, ao mesmo tempo, adequação ao lugar onde você está? Segundo ponto, como é que está a sua higiene pessoal? Como é que está seu cabelo? Como é que estão as suas unhas? Como é que está a sua pele? Como é que está a sua sobrancelha? Esses cuidados básicos de higiene e até odores corporais, como é que você está em relação a isso? O ideal é que a gente esteja impecável, porque a gente está passando uma imagem sobre a gente o tempo todo. Como é que está a sua postura? Existem algumas posturas que jogam muito a favor ou contra a gente. Então, por exemplo, os ombros são indicadores muito importantes de como a gente está se sentindo. Você já reparou que quando a gente está meio introspectivo demais, ou meio inseguro, ou meio com medo de uma situação, a gente tende a fechar os ombros? E fechar toda a nossa postura como se a gente estivesse se protegendo? Percebe que isso é uma postura de proteção? Você se afasta um pouco e se fecha em você mesmo? A outra pessoa, inconscientemente, tem uma impressão de insegurança. Ao contrário, se você abre seus ombros, se você mantém uma postura mais poderosa, você já conquista as outras pessoas logo de cara. Você demonstra que você é uma pessoa segura. Isso sem abrir a boca. Pelo simples fato de você chegar no lugar com uma postura poderosa, você já está conquistando o outro. Tom de voz. O tom de voz também pode passar segurança, pode passar assertividade ou pode passar insegurança. Então, cuidado com o gaguejar, cuidado com o falar para dentro. Cuidado para não manter também o mesmo tom, ser muito linear no jeito como você está falando. Se você está dando uma palestra de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, e as pessoas tendem a cansar. Então é importante que você varie o seu tom de voz, que você coloque entonação que ajudem a fazer a pessoa prestar atenção naquilo que você está falando. Então o tom de voz também é extremamente importante. Outra coisa, os seus gestos. Os seus gestos, eles devem servir para enfatizar o seu assunto e não serem gestos à toa. Tem gente que tem tiques nervosos, fica apertando a mão, estralando os dedos ou fica se balançando demais. Olha só como dá, olha só o que eu tô fazendo, não te dá uma certa ansiedade? Ficar balançando demais, fazendo gestos que são à toa, que não colaboram para aquilo que você está falando? O ideal é que a sua comunicação gestual esteja acompanhando a sua comunicação verbal. Então, os seus gestos devem confirmar e devem completar aquilo que você está falando. Para você garantir maior assertividade e para você chamar a atenção da sua plateia também. Do mesmo jeito, não é legal ficar também sem fazer gesto nenhum, muito imóvel, muito parado, porque você também pode perder a atenção das pessoas que estão te assistindo. Faça gestos, mas faça gestos pontuais. E eu sempre sugiro treinar na frente do espelho. Vá na frente do espelho e imagine, veja como é que você age, como é que você costuma utilizar os seus gestos, onde você deixa suas mãos, o que você faz, como que você se comunica gestualmente. Outro ponto, o olhar. O olhar é extremamente importante para que você estabeleça uma conexão visual com as pessoas. Quando você olha para o outro, você estabelece um relacionamento. Uma conexão. E esse rapport, essa conexão faz com que a outra pessoa se identifique com você e até confie em você. No nosso rosto como um todo, o primeiro lugar que as pessoas olham é para os seus olhos. Isso já foi comprovado de diversas maneiras, até em anúncios de revista, independente do anúncio que for. O primeiro lugar para onde as pessoas olham é justamente para os olhos do ator. Porque isso cria uma relação, uma identificação. Dizem que os olhos são a janela da alma, né? Deve ser por isso que a gente se procura tanto identificar a outra alma que está ali conversando com a gente. Então, olhe para as pessoas. Aprenda a sustentar o olhar quando você estiver fazendo uma palestra, quando você estiver fazendo uma apresentação ou numa reunião. E a dica para você fazer isso é você ficar na zona neutra do olhar. Sabia que até para olhar tem a maneira correta de olhar para os outros? É mesmo. Então, existe essa zona neutra, que é a zona profissional, que você deve olhar quando você está conversando com os outros, que é como se fosse um triângulo. Imagina um triângulo entre os seus olhos e a sua testa. Então, essa é a região que você profissionalmente pode conversar sem problema algum. Olhe para os olhos e para a testa e a pessoa vai se sentir extremamente confortável.
Se você tem um relacionamento mais social, se você está numa festa, se você está num ambiente que não é um ambiente profissional, é até aceitável ter o olhar social, que é um triângulo invertido, que é só para os olhos e para a boca. Então, quando você começa a olhar nessa região, você já está saindo no campo mais profissional para pessoas que você tem contatos mais próximos, enfim, ou se você está num ambiente mais social. E tem o outro tipo de olhar, que é o olhar íntimo, que é um triângulo maior invertido, que pega a região dos olhos até a região aqui do peito, do peitoral. Esse olhar íntimo, ele só deve ser feito com pessoas com as quais você realmente tem intimidade, como o próprio nome diz. Então, se você não é íntimo de uma pessoa, evite essa região, evite olhar aqui para baixo, tanto para homens como para mulheres, porque a outra pessoa vai se sentir desconfortável conversando com você e ela nem vai saber por quê. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com o seu olhar. Sustente o seu olhar sempre na direção dos olhos e na direção da testa. Essa é a melhor maneira. Evite algumas posturas que depõem contra você. Então, duas coisas que são extremamente negativas, além do que eu já falei, né, da questão da postura dos ombros, de manter sempre os ombros abertos, as costas eretas. Evite, primeira coisa, mão nos bolsos, tá? Eu vejo muita gente se apresentando com mão nos bolsos. Nisso eu já falei em vários encontros, até em pitches de empreendedores, fazendo apresentação para potenciais investidores. Eu vi empreendedores fazendo pitch com a mão nos bolsos e isso é muito negativo. Porque quando você coloca a mão nos bolsos, você está se protegendo e você, de novo, passa uma sensação de insegurança. E quando você está em evidência, quando você está numa posição de destaque, a última coisa que você vai querer passar é insegurança para os outros, não é? Você vai querer passar que você está lá confortável, que você sabe o que você está falando, enfim, você quer se posicionar como uma autoridade naquele assunto. Então, não coloque a mão nos bolsos. As mãos são o primeiro lugar para onde a gente olha quando olha para o corpo de uma outra pessoa. Então, da mesma maneira que no rosto, os olhos é o nosso ponto focal de atenção, no corpo como um todo, a primeira vez que você vê alguém, as mãos é o local onde a gente mais repara. E porque isso vem também do nosso cérebro reptiliano, da estrutura mais antiga do nosso cérebro, que é comum a todos os animais. As nossas mãos, elas indicam a presença ou ausência de risco. E quando a gente era homem das cavernas lá atrás, a gente usava pedras na mão, usava utensílios e era dessa maneira que a gente brigava uns com os outros. Então, a mão pode ou não esconder algo perigoso pra gente. Isso, gente, tudo inconscientemente, tá? São padrões que existem no nosso cérebro. Então, você pode reparar, mas os grandes negociadores, aqueles homens de negócio, né? Os grandes vendedores, eles sempre chegam já te oferecendo a mão. Repara nisso, eles já chegam oferecendo a mão para que você aperte. E por que isso? Porque isso faz com que você perceba que a pessoa não oferece nenhum perigo. Isso aumenta a aproximação, ela se torna uma pessoa mais approachable, que a gente chama em inglês, que é uma pessoa de fácil aproximação. Da mesma maneira, se você esconde suas mãos, dá uma certa insegurança. Faz o teste, se você estiver andando numa rua à noite e você encontrar alguém que está com as mãos para trás, você não vai ficar com medo? Olha que coisa louca. Ou se a pessoa estiver com as mãos no bolso, ou se ela estiver com a mão embaixo da blusa, do moletom, escondendo a mão. Você vai se sentir incomodado inconscientemente, mesmo sem saber por quê. Porque você não está vendo as mãos. E mostrar as mãos ajuda a outra pessoa a se relacionar com mais facilidade com você. Então, quando você está numa palestra e você esconde as suas mãos, você está automaticamente criando uma barreira com a sua audiência. Então, solte as suas mãos. Não prenda suas mãos aí dentro do seu bolso, porque além de passar uma sensação de insegurança para as pessoas que estão te assistindo, isso também afasta os outros, porque cria uma barreira invisível entre você e a audiência. Tenho falado bastante sobre postura, sobre como você cuidar da sua aparência para você deixar uma excelente primeira impressão nos outros. Mas, poxa, Juliana, é tanta coisa para lembrar, né? Na hora que eu tô dando uma palestra, é muita informação, eu tenho que lembrar do conteúdo, eu tenho que lembrar de olhar para todas as pessoas, de sorrir. Ah, esqueci de falar do sorriso. O sorriso é extremamente importante. O sorriso abre portas para as pessoas. E também tem uma explicação neurológica para isso. Através do fenômeno do neurônio espelho, o que é o neurônio espelho? Quando a gente está conversando com alguém, a gente tende a copiar as ações, as atitudes que a outra pessoa tem. É um funcionamento do nosso cérebro para gerar rapport, para melhorar a conexão que a gente tem com a outra pessoa.
Então, sempre que a gente está conversando com alguém, a gente tende a repetir a postura que a outra pessoa está fazendo. Você pode até reparar, se você está conversando com alguém e a pessoa fala muito alto, você tende a começar a falar mais alto. Se a pessoa está com o braço cruzado, você tende a cruzar o braço também. Você tende a repetir a atitude, a postura da outra pessoa. É um fenômeno do neurônio espelho. Sabe quando a outra pessoa boceja e te dá vontade de bocejar? É o neurônio espelho, tá? Então a gente tem essa questão de copiar a postura da outra pessoa no sentido de querer intensificar a conexão com o outro. Então, sabendo que isso acontece também com o sorriso. Então, se eu tô conversando com você e eu tô sorrindo, existe uma grande probabilidade de você também sorrir. E o que isso vai acontecer? Quando você sorri, você se sente bem. E ao você se sentir bem, você vai inconscientemente associar a conversa comigo, com a pessoa com quem você está falando, a uma sensação boa, a uma sensação prazerosa. Então você vai procurar conversar mais vezes com essa pessoa, porque no teu cérebro vai ficar registrado: puxa, é muito agradável conversar com ele ou conversar com ela. Então, quando você sorri, além de você abrir portas, você facilitar o contato, através também da ação do neurônio espelho, você faz com que o outro também sorria e que ele associe o contato com você a uma experiência extremamente prazerosa. Então, coloque mais isso na sua vida, tá? Abuse e abuse do seu sorriso, crie essa empatia com os outros. Mas como eu estava falando, é bastante coisa para lembrar, né? Então você tem que lembrar do conteúdo, você tem que lembrar da sequência lógica da apresentação, como é que você faz um quebra-gelo, a abertura, o desenvolvimento, o desenrolar do conteúdo, o encerramento. Você tem que prestar atenção na plateia para ver se eles estão gostando ou não estão gostando, né? Para você trazer, modificar e ter esse jogo de cintura, de trazer a atenção de volta quando você perceber que eles estão dispersando. E além de tudo, Juliana, eu vou ter que lembrar de ter a postura correta, do meu olhar, do tom de voz. Meu Deus, é muita coisa, o que eu faço? Então eu vou te deixar um macete, tá? Eu quero que você coloque isso na sua vida para você começar a treinar a partir de agora. Porque o importante é que você tenha uma postura e uma imagem adequados em todos os momentos da sua vida e não apenas naqueles em que você está em evidência. Porque quando a gente está em evidência, numa apresentação, numa palestra, por exemplo, a nossa tendência é que o nosso comportamento caia ao habitual. Que a gente volte para o hábito. Lembra do cérebro querendo economizar energia? Então, assim, a tendência é que o nosso comportamento volte para o hábito. Porque é muita coisa para você lembrar. Você vai estar ansioso, você vai estar com um pico de estresse. E aí, na hora de priorizar, talvez você priorize o conteúdo e não a sua postura. Então, o que é importante? Que você treine a sua postura ao longo da sua vida. Então aqui eu tô te ensinando a ter uma excelente impressão, não apenas nos momentos que são importantes, nos momentos que você vai estar em destaque, mas ao longo da sua vida inteira. Isso vai te servir para dois propósitos. O primeiro, porque quando você estiver numa situação dessas, você vai estar acostumado já a agir dessa maneira, então vai ser muito mais fácil para você manter uma postura adequada. E segundo, porque isso vai te abrir portas ao longo da sua vida inteira. Cuidar da sua postura é muito importante, não apenas nos momentos de destaque, mas no seu dia a dia. A gente está constantemente construindo e solidificando a nossa imagem com as outras pessoas. Então, qual que vai ser a tática que eu vou deixar para vocês? Sempre que você passar embaixo de um batente de porta, sabe a porta? Tem o batente de porta? Sempre que você passar embaixo de um batente de porta, você vai corrigir a sua postura. Então, você vai abrir o seu ombro, você vai ficar com a coluna ereta, o queixo paralelo ao solo, nada muito para cima, muito para baixo, nem muito para cima. Você vai posicionar a sua postura da maneira como ela deve ser. Fez a sua postura embaixo do batente da porta, aí você continua andando com a postura correta. E por que isso? Porque você deve passar no mínimo por uns 10 batentes de porta por dia. E se você lembrar de treinar a sua postura cada vez que você passa embaixo de um batente de porta, ao longo de um mês, você já se acostumou a ter uma postura mais positiva. É um macetezinho para você treinar e para você lembrar de qual é o padrão de comportamento que você quer ter. Então, se você sempre fizer isso com frequência, isso vai ser extremamente positivo para você. Comece a treinar, não deixe só para os momentos de pico, para os momentos de estresse, tá? Então, trabalhe a sua postura sempre embaixo do batente de porta. Todos os batentes que você passar durante o dia. Agora eu vou te chamar no computador que eu vou te mostrar mais alguns exemplos de posturas que são positivas e são negativas para que você aprenda, você guarde e lembre que essa é a melhor maneira de você trabalhar daqui para frente, de você se portar daqui para frente. E lembre-se, a gente tem 3 segundos para conquistar, para ganhar a simpatia das pessoas com quem a gente está conversando. Não desperdice esses 3 segundos, eles podem ser relevantes e definitivos
na sua apresentação, na sua palestra e na decisão que as outras pessoas vão tomar se elas querem ou não continuar te acompanhando, continuar te seguindo e consumindo o seu conteúdo. Vamos lá? Então, por ser uma comunicação que ela é inconsciente, a comunicação não verbal ou comunicação corporal do nosso corpo, da nossa voz, ela representa 93% do que as outras pessoas apreendem do que a gente está comunicando. Só 7% é aquilo que a gente está falando. Todo o resto vem da nossa linguagem corporal. Por isso que é tão importante a gente cuidar com essa primeira impressão. E essa primeira impressão, como eu comentei com vocês, são 3 segundos. São 3 segundos que podem mudar a nossa vida para melhor ou para pior. E é importante que vocês saibam que essa primeira impressão, ela acontece de qualquer maneira que foi o nosso primeiro contato. Então, às vezes, a nossa primeira impressão não é nem pessoalmente, é pelo telefone. Se você vai conversar com alguém, se você está negociando, por exemplo, a sua palestra com um potencial cliente, se você está mandando um e-mail para um parceiro, sempre que a gente se comunica com outra pessoa pela primeira vez, a gente já está começando a construir a impressão que a gente está deixando nos outros. Por isso que é muito importante cuidar com tudo. Com a maneira como a gente fala, com a maneira como a gente escreve, a etiqueta e a educação nos e-mails também é muito importante, porque a gente também está construindo a nossa imagem nesse momento, e até e principalmente nas redes sociais. A gente também está construindo a nossa imagem nas redes sociais. Hoje em dia, quando uma empresa vai contratar um funcionário, ou quando uma pessoa vai contratar um serviço, ou vai procurar um parceiro de negócios, enfim, mesmo em relações profissionais, as redes sociais são muito utilizadas para você ter referências das pessoas com quem você está trabalhando. Pensa você mesmo. Quando você quer contratar, por exemplo, uma agência, ou você quer estar pesquisando um coach para você contratar, você não vai lá na rede social e vai dar uma pesquisada no que a pessoa faz, no que ela fala, na maneira como ela se posiciona. Então, tome muito cuidado também na maneira como você interage. Você está marcando, carimbando aí a sua primeira impressão também através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp. Então, seja uma pessoa consistente em todos os seus meios de interação. A questão da aparência que eu falei, olha só que interessante, né? Essas duas fotos. É a mesma pessoa em situações diferentes. Então, a roupa, a imagem, ela fala muito sobre você. Você tem que cuidar com a sua autenticidade, então ela tem que refletir quem você é, a sua verdadeira personalidade, mas também deve ser adequada ao local onde você está. Então, se você é um designer, por exemplo, ou você é um empreendedor de startup, a vestimenta da esquerda está super apropriada para o seu local. Mas talvez se você for um advogado, talvez você deveria ir mais para o caminho da direita. Isso reflete muito a maneira como você está sabendo se adequar ao local. E eu deixo aqui um fato, eu não sei se você lembra, mas em 2016, quem ganhou o Oscar de melhor figurinista foi a Jenny Beavan, que ela fez o figurino de Mad Max. E gerou uma grande controvérsia nas redes, porque ela foi receber o prêmio vestida dessa maneira. Ela foi com uma roupa que não é adequada a uma festa de gala como é o Oscar, com o cabelo mais despenteado, sem maquiagem, enfim. E aí gerou uma grande controvérsia. Muita gente achando correto, muita gente achando errado. Por quê? Aqui ela passou muita autenticidade. Ela refletiu a maneira como ela se veste. E eu li as entrevistas depois, e ela realmente foi muito autêntica. Ela é muito... ela refletiu exatamente a maneira como ela se veste todos os dias, foi a maneira como ela foi ao Oscar. Porém, faltou outro pedacinho aqui da imagem, que é a questão de você estar adequado ao local onde você está. Por essa questão da comunicação, ela ser inconsciente, da gente criar imagens sobre os outros, independente da nossa vontade ou não, a gente vai criando uma avaliação dos outros pela maneira como elas estão vestidas. Então, se ela, como figurinista, queria passar a impressão de que ela sabe qual é a roupa adequada para as pessoas se vestirem nas diferentes ocasiões, talvez ela tenha falhado nesse quesito. Ela venceu em outro quesito, talvez até fazendo um statement contra a opressão da indústria da moda, ela chamou atenção, ela conseguiu se destacar, mas talvez, se a ideia dela era passar que ela sabe como se vestir nos determinados locais e situações, talvez ela deveria ter pensado melhor na sua roupa. Então fica aí só de reflexão para você perceber o tanto que a sua roupa realmente impacta na imagem que as outras pessoas fazem sobre você. Um outro ponto, evite essas posturas. A mão no bolso, eu já comentei, né, o tanto que ela passa essa sensação de insegurança e ela também afasta as pessoas de você, mas evite também
a postura da folha da figueira. Essa postura tem esse nome porque ela remete ao pecado original de Adão e Eva, quando eles foram expulsos do paraíso, né? Toda essa história. E, teoricamente, quando eles fugiram com as mãos, tampando os genitais, e isso daí ficou conhecido como a postura da folha da figueira, porque é como se eles usavam a folha da figueira para se proteger, né? E, enfim, o que isso passa? Também passa insegurança. Então, evite cruzar as mãos dessa maneira. Isso já está no nosso inconsciente coletivo há muito tempo. E fica muito difícil mudar agora, né? As pessoas não têm nem consciência que elas se sentem incomodadas com isso. Então, evite. E evite também o braço cruzado, porque quando você cruza o braço, você está criando uma barreira entre você e teu interlocutor. Você está demonstrando que você está fechado para aquele assunto. Então, solte os braços, relaxe, abra. Crie um espaço para que as outras pessoas possam se aproximar de você. E demonstre que você está confortável, seja em cima do palco, seja numa conversa, seja num coffee break, onde quer que seja, demonstre que as pessoas podem chegar e se aproximar de você. Outro ponto, evite essa postura desleixada. As costas caídas, os ombros curvados, o queixo para baixo. Então, abra, aumente, expanda o seu espaço corporal, ocupe o seu espaço. Olha só, a Keira Knightley, por exemplo, é essa atriz aqui da direita, ela é uma excelente atriz, extremamente poderosa, ela faz papéis muito bons, e ela, como atriz, ela é muito poderosa, mas a postura dela revela exatamente o contrário. Ela está sempre demonstrando fragilidade, demonstrando insegurança. Então, abra, expanda a sua postura corporal. Demonstre a segurança. Você quer ser reconhecido como? Como um profissional competente, que sabe o que está falando, que se coloca, que sabe se posicionar? Ou como uma pessoa meio insegura, meio indecisa? Existe um efeito dentro da psicologia que se chama efeito halo, que é o seguinte, a pessoa pega uma característica sua e ela tende a julgar você, outros quesitos da sua vida, através dessa mesma característica. Então, se ela vê, por exemplo, que você é desleixado com a sua roupa, ela vai, através do efeito halo, tender a achar, acreditar que você é desleixado com tudo na sua vida. Com os seus projetos, com as suas finanças, com a maneira como você lida com as pessoas. Da mesma maneira, a postura. Então, se você tem uma postura desleixada, se você tem uma postura insegura, ela vai tender a achar também que você é desleixado e inseguro com outros quesitos da sua vida também. Então, isso não passa uma imagem muito legal a seu respeito. E lembre que tudo isso é inconsciente, ela não está nem percebendo que ela está fazendo essa avaliação sua. Então, cuide da sua postura, abra os ombros, estabeleça uma boa postura corporal, uma sustentação da sua coluna. E também quando você estiver sentado, tanto conversando com os outros, como trabalhando, como numa reunião, onde quer que você esteja, lembre também que a postura sentada também está transmitindo uma imagem sobre você. Então, ombros, coluna, a cabeça paralela ao chão, tá fazendo um ângulo aqui meio de 90 graus, paralela ao chão, nem muito para cima, olhando de cima para baixo, porque aí você demonstra um certo ar de arrogância e de superioridade, e nem cabeça muito baixa, porque aí demonstra inferioridade, demonstra uma certa insegurança. Se você mantiver esse básico, você já garante que você está tendo uma excelente imagem, que você está projetando uma excelente imagem nas outras pessoas. E lembre-se que essa imagem ela é formada não quando você está conversando com o outro, mas sim quando você entra no radar da pessoa. Então, se você está indo dar uma palestra, por exemplo, você tem as pessoas que estão lá já no coffee, antes de começar a palestra, você chegou no ambiente, as pessoas estão te vendo, elas já estão te observando, elas já estão começando a criar uma imagem a seu respeito. Então, cuide desde o momento que você chega. Chegue com calma, com tranquilidade, andando daquela maneira que eu te falei, né, que eu mostrei, a questão da postura, com segurança, desde o começo, sorrindo, olhando nos olhos, tendo gestos que apoiem aquilo que você está falando. Não adianta nada você chegar todo esbaforido, ou você chegar com uma cara amarrada, meio fechado, ou chegar todo encolhido, e aí no palco você aflorar. Porque a primeira imagem já se formou lá quando você estava chegando. Então, cuide disso. E o ideal é, como eu te ensinei, aquele treino do batente da porta para que você tenha uma postura adequada todos os dias da sua vida, e não apenas quando você estiver em evidência. Assim, você vai ter uma imagem consistente, que vai estar consistentemente comunicando o excelente profissional e a excelente pessoa que você é.
Espero que você tenha gostado dessa aula e também espero que você comece a fazer essas mudanças a partir de agora na sua vida. Então, vai se olhar no espelho, se observe, veja como é que você está, como é que está a sua postura, como é que está a sua imagem, como é que está a sua higiene corporal, se tem algum ajuste que você precisa fazer, se tem algum sapato que você precisa mandar consertar, se tem alguma roupa que já não te veste mais tão bem, que talvez seja melhor você aposentar. Dê uma olhada no cabelo, dê uma olhada na sua pele, dê uma olhada nas suas unhas. Faz um check-up geral. Você está passando uma excelente impressão para os outros? Se não tiver, é mais do que hora agora de começar a prestar atenção nisso. Isso pode ser a diferença entre você ter uma rede de contatos poderosa e ser uma pessoa reconhecida e admirada pelos outros, ou não, ou ser aquele tipo de pessoa que está afastando todo mundo ao seu redor. Um grande beijo, eu vou deixar aqui o meu e-mail, caso você queira entrar em contato e saber mais sobre esse assunto, e foi um prazer estar aqui presente com vocês. Tchau, tchau!